Vamos retomar de onde a gente parou e iniciar esse bloco 2 falando de uso e abuso de poder no âmbito da administração pública. Bom, como uso de poder, temos a atuação esperada pelos agentes públicos. Já o abuso de poder, ele se divide em dois gêneros, e isso também cai bastante na sua prova. O abuso de poder pode ser o desvio de poder ou o excesso de poder. E quais são as diferenças? Bom, o desvio de poder, ele tem um vício na finalidade, e por isso ele também pode ser chamado de desvio de finalidade. O que isso significa? O agente público, ele é competente para aquele ato, porém, ele faz aquele ato de forma diversa do que manda o interesse público. Ele tem uma finalidade diferente do que a administração busca. Exemplo, existe um superior hierárquico que pode exonerar ou alocar ou realocar um servidor público para uma outra comarca. Aquele servidor é competente para fazer essa realocação de comarca de um outro servidor que seja a ele subordinado. Porém, ele faz aquilo porque ele é inimigo, ele brigou com aquela pessoa. E ele faz aquilo pura e simplesmente para retirar aquele servidor de perto dele, alegando que faltam servidores em outra comarca. Quando o outro servidor chega lá, ele vê que não tinha nada daquilo, estava lotado de servidor. Isso é um desvio de poder, quando a pessoa é competente para o ato, mas desvia a finalidade e não segue o interesse público. A segunda forma de abuso de poder é o excesso de poder. Aqui, o vício é da própria competência, ou seja, a pessoa não é competente para o ato. Vou dar um exemplo, já que eu gosto do direito penal, vou dar o exemplo da interceptação telefônica. Quem tem que autorizar a interceptação telefônica? É o juiz, certo? Se um delegado autoriza uma interceptação telefônica, há um excesso de poder, que é uma espécie de abuso de poder, já que o delegado não é competente para aquele ato. Agora passamos para a organização administrativa. Primeiro de tudo, é preciso saber que a administração se divide em administração direta e administração indireta. Quais são os entes da administração direta? União, estados, municípios e o Distrito Federal. E quais são os agentes da administração indireta? São as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Alguns sinônimos que podem aparecer na sua prova. A administração direta pode aparecer como administração centralizada, ao passo em que a administração indireta pode aparecer como administração descentralizada. E as pessoas da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, também podem ser chamadas de pessoas políticas, ao passo em que as pessoas da administração indireta podem ser chamadas de pessoas administrativas ou pessoas jurídicas. Vamos começar pelas autarquias. E para entrar nesse assunto de organização administrativa e pessoas da administração indireta, eu indico que vocês leiam com atenção o artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição Federal. De acordo com esse artigo, as autarquias são pessoas criadas por lei e não autorizadas por lei. De acordo com esse artigo, lei específica cria autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundações. Portanto, autarquias, se vier na sua prova que elas são autorizadas por lei, esse item está errado. Autarquias são criadas por lei. E que lei é essa? São leis ordinárias específicas. Detalhe muito importante também. Com a mera criação da autarquia por lei, ela já garante sua personalidade, ou seja, ela já é titular de direitos e obrigações, independentemente de registro. As autarquias, elas seguem um regime de direito público. O que isso quer dizer? Elas têm as mesmas prerrogativas e as mesmas restrições de Estado, de União, estados, municípios, ou seja,
Como prerrogativas, as autarquias também vão pagar por meio de precatórios. As autarquias terão imunidades tributárias. As autarquias também terão prazo em dobro, prazos processuais em dobro, típicos de fazenda pública. E que restrições são essas? As autarquias precisam de licitar. As autarquias precisam fazer concursos públicos. Além disso, as autarquias possuem autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. O que é essa autonomia gerencial? É a possibilidade da autarquia se organizar internamente. E as autarquias, elas exercem funções típicas de Estado, ou seja, funções próprias de Estado, que são a prestação de serviços públicos. Exemplos de autarquia: INSS, IBAMA, a grande maioria das universidades federais também. Passamos agora a fundações públicas. E aqui eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque muita gente confunde. De acordo com o artigo 37, as leis específicas, ordinárias, vão criar as autarquias e autorizar fundações. Porém, existem fundações públicas e existem fundações de direito privado. E o que é uma fundação? A fundação nada mais é que a reunião de um patrimônio com fins lícitos e sem fins lucrativos. Porém, aqui há uma diferenciação. As fundações de direito público, fundações públicas que seguem o regime de direito público, elas são uma espécie de autarquia. Portanto, fundações de direito público seguirão o mesmo regime que eu acabei de explicar para vocês em relação às autarquias, porque nada mais são que autarquias fundacionais, e por isso também são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. E aí há essa diferença. Fundações públicas seguirão o regime de autarquias, imunidades tributárias, prazos em dobro, e as fundações privadas. Aí é diferente. Já vai ser uma pessoa jurídica de direito privado e não mais de direito público. Ou seja, fundações públicas, fundações de direito público, serão criadas por lei e não precisam de registro, assim como as autarquias. Lembrem que elas são espécies de autarquias, fundações autárquicas. Fundações de direito privado, elas precisam de registro e não serão criadas por lei, mas sim autorizadas por lei. Elas são autorizadas por lei ordinária, mas a sua atuação vai ser feita por meio de lei complementar. Cuidado para vocês não confundirem isso. Agora entramos no assunto das empresas estatais. É importante saber que empresas estatais é um gênero que abarca tanto empresas públicas quanto as sociedades de economia mista. Novamente, voltamos ali para esse inciso 19, para lembrar que essas empresas estatais, elas não são criadas por lei, mas sim autorizadas por lei. Que lei? Lei ordinária, ou seja, precisam de registro para adquirir sua personalidade jurídica e ser titular de direitos e obrigações. Se a sua prova te perguntar qual o regime que é seguido por essas empresas estatais, na sua prova pode aparecer que é o regime de direito privado ou híbrido. O mais certo seria o regime de direito híbrido, porque elas têm situações ali que seguem o direito privado e situações que seguem o direito público. Se a tua prova falar que segue o direito privado, tá certo. Mas se ela falar assim, restringir assim, seguem integralmente o regime de direito privado, isso está incorreto. Seguem integralmente o regime de direito público, também incorreto. Então, o mais correto seria regime de direito híbrido, mas pode aparecer também regime de direito privado, sem que isso esteja de forma integralmente privada. E essas empresas estatais, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, elas também podem prestar serviços públicos, só que também podem atuar explorando atividades econômicas. E aqui eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Prestação de serviços públicos pode ocorrer por todos os entes, da administração direta e indireta. Tanto União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas.
Já a exploração de atividades econômicas, apenas empresas públicas e sociedades de economia mista. Outra coisa que é importante saber em relação a essas empresas estatais. Elas, por terem esse regime de direito híbrido, elas vão seguir ali a regra de que precisam de fazer concurso público, assim como no regime de direito público. Porém, as pessoas que passarem nesse concurso não terão um cargo público, elas terão um emprego público que seguirá a CLT. É um concurso, mas sem estabilidade. Pode haver demissão. Porém, de acordo com o STF, essa demissão tem que ser motivada. E aqui eu fiz uma tabelinha, porque até agora eu falei das semelhanças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas elas têm diferenças que estão sempre caindo muito em prova. A primeira diferença é em relação ao capital. Primeiramente, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Muita gente confunde, porque empresa pública, como assim que ela é uma pessoa jurídica de direito privado? Eu vou explicar agora por quê. Ela é chamada de empresa pública porque o capital é 100% público, ou seja, os particulares não têm como ter acesso. E já a sociedade de economia mista é um capital misturado, público e privado. Porém, majoritariamente, esse capital tem que ser público. Quando eu digo majoritariamente, é pelo menos 50% mais um. Elas são divididas em ações. Por exemplo, um particular consegue comprar uma ação da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Porém, você não consegue, por exemplo, comprar uma ação ou uma parte da Caixa Econômica, que é uma empresa pública e que vai ter o capital 100% público. A segunda diferença é em relação à sua forma de organização. As empresas públicas têm uma forma de organização livre, elas podem seguir qualquer forma. Já as sociedades de economia mista, obrigatoriamente, estarão como sociedade anônima, ou SA. E a competência para o julgamento das ações, outro item que também despenca em prova e muita gente erra. Quando há uma empresa pública envolvida como parte num processo, obrigatoriamente esse processo será de competência da Justiça Federal. Em contrapartida, se houver uma sociedade de economia mista, a competência será da Justiça Estadual. Muita pegadinha em prova nesse sentido. A prova traz o seguinte: se uma das partes do processo for uma sociedade de economia mista federal, essa competência será da Justiça Federal? Não. Mesmo se for uma sociedade de economia mista federal, a competência continua a ser da Justiça Estadual. A única hipótese de essa sociedade de economia mista estar num processo no âmbito da Justiça Federal é um processo em que a União esteja como oponente ou assistente. Mas esse processo estará na Justiça Federal por conta da União e não pela sociedade de economia mista. Agora eu vou falar um pouquinho de descentralização e desconcentração. Gente, por descentralização, nós temos que ter na cabeça que há uma criação de novos entes, ou seja, de novas pessoas jurídicas. Por desconcentração, há a criação de novos órgãos, que não são pessoas jurídicas. Para que há a descentralização e a desconcentração? Às vezes, a administração pública precisa de ajuda de outros entes ou órgãos para prestar determinado serviço, ou para prestar de melhor maneira determinado serviço, ou distribuir melhor suas funções. Na descentralização, há uma transferência da prestação de serviço da administração direta para a indireta. Por exemplo, a União passa determinado serviço para uma autarquia. Nesse caso, não há que se falar em subordinação. Não há hierarquia entre a administração direta ou indireta. Nesse caso, fala-se em vinculação, que também pode ser chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial. Transfere-se a prestação de um serviço, criando-se um novo ente, que também terá personalidade jurídica. Já na desconcentração, isso acontece de forma interna,
é a criação de um órgão. Portanto, sendo interna, há um escalonamento, que prescinde de subordinação ou hierarquia. Nesse caso, a gente tem que lembrar que órgão não possui personalidade jurídica. Então, se você quiser processar, você não pode processar e colocar como parte o órgão. Você tem que colocar o ente ao qual ele está vinculado. Uma outra coisa que você precisa saber: órgão, apesar de não possuir personalidade jurídica, possui personalidade judiciária. O que isso significa? Ele pode atuar em juízo como forma de exceção para defender os seus interesses institucionais. Eu vou fechar esse segundo bloco agora e no próximo bloco a gente vai começar a falar sobre serviços públicos. Espero você lá!